Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e começa agora mais um episódio do Pílulas da História. Eu estou aqui hoje para falar com você sobre o centenário de um dos lugares mais bonitos da nossa cidade, o Teatro Trianon. Eu sei que você deve estar se perguntando aí, esse Trianon já tem 100 anos? A gente vai falar sobre o Trianon original no episódio de hoje. O Teatro Trianon era considerado um dos maiores do Rio de Janeiro e sua inauguração se deu no dia 25 de maio de 1921. É muito interessante pensar que esse teatro ele foi construído inteiramente com capital privado de um visionário, o capitão Francisco de Paula Carneiro, o capitão Carneirinho. Para vocês terem noção da riqueza desse teatro, que era considerado, como eu disse, um dos maiores do Rio de Janeiro, também do Brasil, o teatro possuía, por exemplo, frisas, para você que está em casa nos acompanhando, frisas, cadeiras, camarotes, balcões, e era certamente um dos grandes bens, uma das maiores relíquias de nós campistas. Infelizmente, o teatro foi demolido para dar lugar a uma agência bancária ali na nossa rua 13 de maio, no ano de 1975. E você deve estar se perguntando quando esse Trianon foi inaugurado. A inauguração do novo Teatro Trianon se deu no ano de 1998, portanto, bem depois da demolição do Teatro Trianon original, que, como eu disse, completa agora, nesse ano, 100 anos. No palco do Teatro Trianon se apresentaram grandes nomes da música, da arte, da dança do Brasil, mas também de outros lugares do mundo afora. Olha que bacana, na noite de inauguração, por exemplo, se apresentou a companhia mexicana Esperança Iris. Mas além dessa companhia, várias outras, como eu falei para vocês, até de esporte, se apresentaram no Teatro Trianon. Esse teatro, gente, era um dos teatros que Campos possuía, porque ele representava toda a grandeza, toda a pujança artístico-cultural do cenário campista e era um desses teatros grandes importantes. A gente tem, por exemplo, o Teatro São Salvador, o Teatro Orion e tantos outros que deram luz às artes na nossa cidade. E olha só, gente, esse Pílula está mais do que especial. Pela primeira vez, a gente está recebendo um entrevistado aqui, justamente o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes, meu amigo Genilson Soares. Genilson também que foi um dos participantes, um dos colaboradores, colaborou com a pesquisa histórica e iconográfica de um livro fantástico que vocês veem aí na tela agora, Nos Tempos do Trianon, Campos se Diverte, uma obra de dois autores que não são campistas. A Juliana, eu nem sei se é campista, portanto a Juliana uma campista, e do Vitor, que é professor da UF, se eu não me engano. Exatamente. Da Universidade Federal Fluminense. E esse livro, gente, é muito bacana porque traz não só a história do Trianon original, mas também do Capitão Carneirinho, e é sobre ele que eu queria que a gente começasse falando, Genilson. O Capitão Carneirinho foi um visionário, um grande articulador do cenário cultural campista. Eu queria que você falasse um pouco justamente sobre a presença dele nessa cena cultural campista que vai além do Trianon, gente. É verdade. Boa tarde, bom dia para todos, né? Eu acho importante o seguinte, como que a figura do Capitão Carneirinho, eu classifico ele como um vanguardista, um homem que pensava além do seu tempo, né? Aqui na sociedade de Campos, né? Ele uma pessoa de uma família nem tantas posses, mas ele, pela sua persistência, pela sua capacidade, né, intelectual, né, ele de guarda-livros, né, se tornou usineiro, sócio de comércio de Campos, mas sempre teve uma veia assim, muito ligada com as questões culturais, né? Ele era um fotógrafo amador, né, ele registrou o início do esplendor da arquitetura eclética aqui na nossa cidade no começo do século XX, né? Então as fotografias do Carneirinho também revelavam esse lado dele que ele tinha com as artes, com a cultura, né? Então ele cada vez mais foi se aproximando dessa parte do entretenimento, das artes, inclusive ele que fazia análise dos shows que se apresentavam no Teatro Trianon, né, que ele construiu, né? Mas antes de construir o Teatro Trianon, ele também edificou o Teatro Orion, Cine Teatro Orion, e também, posteriormente, após o Trianon, ele também foi proprietário do Coliseu dos Recreios, né? Então ele era uma figura antenada e um pouco à frente do tempo dele, né, na nossa cidade. Exatamente. Interessante falar para quem está em casa que os recursos, né, o capital utilizado para a construção do Trianon foi integralmente particular, né, Genilson? Sim, ele apostou todas as fichas dele, todo o capital que ele já tinha adquirido pelos longos anos que ele vinha trabalhando, ele trabalhava como guarda-livro,
para as pessoas que não sabem, guarda-livros era o contador da época, né? O contador, né? Ele empregou todo o capital que ele tinha acumulado nesse período todo, né? E também saiu dos negócios da usina, ele passou a sociedade da usina e do comércio que eles tinham em Saturnino Braga, aqui na nossa Baixada, e apostou todas as fichas dele no Teatro Trianon. Ele percebia que aquele momento ele precisava dar a Campos um equipamento à altura, né? Campos estava vindo dos melhoramentos de 1916, a cidade estava se projetando para aquele velho sonho que a gente sempre fala, né? Que é a questão de Campos, a capital, né, do estado. Né? Então, ele entendia que aquele era o momento de dar um equipamento à altura que a cidade, então ele apostou todas as fichas e deu, felizmente, para a gente, para Campos, naquela época, essa maravilha que foi o Teatro Trianon, né, comparado com os grandes teatros do Brasil, né, e aqui passou as grandes companhias de... Isso que eu ia te perguntar agora, essa participação intensa de artistas do Brasil, mas também de fora do Brasil, artistas da América Latina, enfim, nesse cenário campista. Vocês conseguiram na obra, com a Juliana, com o Vitor, identificar a receptividade do público a esses artistas que vinham a Campos? Sim, é interessantíssimo. Nós fizemos a realização dessa obra, a parceria, no caso, com a Juliana e com o Vitor Melo, tudo por meio remoto, tudo por reuniões via internet, né? Mas a gente pôde perceber em todo o material iconográfico que nós fomos juntando, que nós fomos colhendo, né? Que era uma festa quando essas companhias chegavam a Campos, né? E é interessante que o teatro ele era muito democrático, ele tinha as frisas, ele tinha os seus locais, vamos dizer assim, para a aristocracia, a elite campista, mas também ele tinha as áreas populares, então era um espaço muito democrático que toda a sociedade de Campos tinha capacidade de acompanhar aquelas companhias que chegavam na cidade. Muito interessante para quem está em casa, gente. Eu tenho aqui uma cola para mostrar para vocês algo que eu acho assim, essencial para falar sobre o Trianon. Olha só, eram 156 frisas, 554 cadeiras, 290 balcões, 29 camarotes e 610 galerias, o que mostra para a gente o tamanho e o esplendor do Teatro Trianon. Agora eu queria que o Genilson falasse aqui para quem está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, também sobre o processo de demolição do Trianon em 1975, algo que para o campista que gosta e valoriza seu patrimônio é até hoje tão traumático, digamos assim, é tão lembrado pela população. O que vocês conseguiram resgatar no desenvolvimento da obra, Genilson, sobre o processo de demolição para dar lugar a uma agência bancária? A gente tem que entender o momento, a época, né? A história ensina isso pra gente. Às vezes é fácil a gente fazer aquela crítica fora daquele contexto, daquele momento. Mas a gente tem que entender que era, vamos dizer, a primeira metade da década de 1970, o equipamento como negócio, né? A gente tem que entender isso também. O Teatro Trianon não era um teatro público como esse teatro que nós estamos hoje aqui, ele era um teatro particular. Então ele era um negócio, e como negócio, ele tinha que trazer renda, lucro para o seu proprietário. Então o teatro ele já tinha se esgotado em termos de capacidade de trazer retorno financeiro para a família proprietária na época do teatro, né? Então, infelizmente, eles não tinham outra saída se não ocorresse uma desapropriação, uma compra pelo poder público daquele equipamento, daquele prédio. Eles não tinham outra saída. Eles acabaram realmente vendendo para o Bradesco. Eu sempre falo que existe uma ironia muito grande nessa história do Teatro Trianon, que assim como a prefeitura, em 75, não teve dinheiro para comprar o Teatro Trianon, para desapropriar aquele imóvel e comprar aquilo, deixar como um legado para as futuras gerações, em 1919, a própria prefeitura comprou o Teatro São Salvador, demoliu o Teatro São Salvador para alargar a Rua Formosa, aquela Rua Formosa que a gente conhece hoje, a Tenente Coronel Cardoso, era uma rua muito estreita. Então, na época, a prefeitura desapropriou, foi uma briga muito grande, e também era um teatro particular, ele era um teatro tinha uma companhia, que ele não era público, comprou e demoliu o Teatro São Salvador, que, na verdade, nessa lacuna de 1919 a 21, Carneirinho dá um teatro novo. Ele sentia que existe percebia que tinha um sentimento de perda muito grande da sociedade de Campos, de um teatro histórico, né, como foi o Teatro São Salvador,
muita gente não conhece a história do Teatro São Salvador, mas ele era muito histórico. Tem uma tradição muito grande, né? Desde as campanhas abolicionistas, desde das palestras que Nilo, Carlos de Lacerda, José do Patrocínio, todos esses nossos vultos campistas passaram por lá. Mas também ele tinha a importância, Dom Pedro II, quando vinha a Campos, assistia às peças, participação. Então era um teatro muito importante para Campos. E, ironicamente, ele foi comprado pela prefeitura e depois, em 75, a prefeitura não se movimentou, alegando que não tinha recurso para comprar o Teatro Trianon e preservar, né? Então tem essa... É bem irônico essa questão da demolição e a preservação, né? Genilson falou uma coisa muito importante, a gente precisa olhar para a história, às vezes, com um olhar da própria história e não com o olhar da atualidade, simplesmente. Assim como nós perdemos o Teatro Trianon, perdemos o São Salvador, como o Genilson falou, mas perdemos também, por exemplo, a Igreja Mãe dos Homens na Santa Casa de Misericórdia, ali na Praça São Salvador, anos antes, né, durante o governo Jânio Quadros. Então, quando você pega os jornais da época, você vê as pessoas confirmando o discurso de que queria, de fato, demolição daquele prédio velho, como se falava. E aí, justamente falando sobre a demolição, Genilson, eu queria que ele falasse agora um pouco sobre as peças do Trianon, né? Tudo que ornava o Trianon, muita coisa, era uma propriedade particular, como o Genilson falou, não pertencia mais à família do Capitão Carneirinho, mas ainda é um local que fala muito com o campista. Eu queria saber se o Instituto Histórico, porque eu sei que você tem esse trabalho de identificação de peças, se você tem a identificação da localização de algumas peças do Teatro Trianon original. Hoje o que a gente conhece do Teatro Trianon, que ficou, na verdade, quando houve a demolição, muita coisa foi doada, né? Muita coisa foi... algumas coisas na época foram levadas até para São Paulo. Tem um registro que as poltronas, que não eram as poltronas da inauguração, já eram umas poltronas que foram feitas, uma reforma na década de 40, elas foram para servir a um auditório do Bradesco em São Paulo. Mas tem no Museu hoje Histórico de Campos aquelas cadeiras de madeira originais da inauguração de 1921. Eu tenho as placas, né? Algumas placas estão aqui no Teatro Trianon, aqui onde nós estamos, no Teatro Municipal Trianon, as placas que ficavam no foyer, na entrada, homenageando os grandes artistas que passaram pelo se apresentar no teatro, estão aqui. Eu tenho informação que as duas estátuas originais da entrada, né, do Palacete Trianon estão hoje numa residência de uma pessoa de Campos, que está preservando as duas peças, né? Mas essas poucas identificações que nós temos dos equipamentos, né? Deixa eu te convidar, você que está em casa, a acessar a página do Facebook do Instituto Histórico e Geográfico de Campos, porque afinal de contas lá tem também uma lista, não é o caso do Trianon, mas uma lista de bens tombados ou bens públicos desaparecidos. Verdade. Então fica aqui também uma campanha para você que está em casa poder aderir a essa causa e poder trazer de volta para todos nós alguns desses bens. Mas agora eu queria que o Genilson falasse sobre, a gente tem novidade aqui, sobre o livro. Na verdade, gente, tem um site muito bacana que vai aparecer na tela aqui para você, teatrotrianon.com. Lá vocês vão ver a história inteira desse centenário do Teatro Trianon, do Capitão Carneirinho. Tem um vídeo fantástico sobre o cenário cultural de Campos, um vídeo 3D também do Rafael Aquino sobre o Teatro Trianon. Mas agora a gente tem mais novidade, porque o livro físico também vai ser lançado. Eu queria que o Genilson falasse sobre isso agora e pudesse mostrar para vocês. É verdade, eu preciso registrar o seguinte, esse projeto, né, na verdade, foi uma iniciativa da bisneta do Capitão Carneirinho, a Juliana Carneiro, né, e ela contou com o apoio da Lei Rouanet, Lei Rouanet não, Lei Aldir Blanc, mas nesse projeto não contemplava a confecção do livro físico. Na verdade, quem acessar o site vai ter a oportunidade de conferir esse livro que está aqui hoje, que hoje a gente conseguiu executar, confeccionar o livro, né? Graças a uma parceria com o Sindipetro, que é o patrocinador do livro, mas qualquer um pode baixar digitalmente o livro, né, gratuitamente, está lá no site, porque isso faz parte do projeto da Lei Aldir Blanc, pode baixar o livro, e além de todas essas novidades que você falou, muitas fotos do Capitão Carneirinho estão disponíveis para quem quiser baixar, ver as fotos, né? Tem aquela animação que o Rafael fez, que é muito bem feita, animação 3D, né? Audiobook também, né? Na verdade, eles chamam de audiodescrição. É uma coisa impressionante. A pessoa pega
o profissional pega o livro, lê o livro, descreve o livro todo, como é a capa, a altura, a cor, que o livro é capa dura, descreve as fotos. É uma coisa de 6 horas e 24 minutos de áudio, mas é uma coisa assim impressionante, né? Porque é um serviço de acessibilidade importantíssimo, né? Então, para quem quiser adquirir esse livro, é o livro físico, né? No site do teatrotrianon.com tem lá um linkzinho que você clica lá e deixa lá só o seu contato, uma pequena fichinha preenchida, que a partir no fim desse mês a gente vai estar disponibilizando o livro e entregando o livro das pessoas. Tá? Muito bom, Genilson, parabéns. Eu acho que é um grande presente para esse centenário do Trianon. Parabéns a Juliana, ao Vitor, ao Leonardo Vasconcelos, que também participou da pesquisa iconográfica, histórica. É com certeza um marco importante para a gente celebrar os 100 anos desse Teatro Trianon. Genilson, eu quero agradecer pela sua presença, pela parceria do Instituto Histórico e dizer para você que está em casa que essa é a primeira entrevista aqui do Pílulas da História, mas que a gente deseja trazer pesquisadores, pessoas que falam e que gostam da história de Campos para mais programas aqui com vocês. Eu espero que você tenha gostado desse programa e se você tem sugestão, manda pra gente, porque aqui a gente está para falar sobre a história campista. Quero te lembrar que o Pílulas da História passa toda semana inédito, às quintas-feiras, às 20 horas, mas você também pode curtir a gente lá no canal do YouTube da TV Câmara ou as reprises do programa aqui na nossa TV Câmara, canal 19.3. Até a próxima semana, um abraço e até lá!